Todos os dias de manhã, milhões de brasileiros acordam com o mesmo sintoma silencioso, sem fazer a menor ideia do que significa. Corpo pesado, cansado, mesmo após 8 horas de sono. Urina escura, a balança com 1 quilo acima do peso sem explicação. A maioria acha que é envelhecimento, que é coisa da idade, que é normal. Não é normal. Esses sinais podem ser o teu corpo avisando que duas coisas estão acontecendo enquanto você dorme. A primeira, o açúcar no sangue está subindo durante a noite, num fenômeno que chamamos fenômeno do amanhecer. A segunda, os rins estão sobrecarregados, trabalhando dobrado para filtrar as toxinas que o corpo acumulou ao longo do dia. Mas hoje você vai aprender que existe um chá simples, feito com 2 ingredientes que você encontra em qualquer supermercado, que custa menos de R$ 5 por mês. E que tomando 1 hora antes de dormir, pode ajudar o corpo a controlar o açúcar durante a madrugada e apoiar a função da filtragem dos seus rins. Eu não estou falando de fórmula milagrosa. Eu estou falando de uma combinação de 2 ingredientes naturais, cada um apoiado por estudos publicados nas maiores revistas de medicina do mundo. E esses 2 são o chá de camomila com canela. Eu sei, parece a receita da sua vovozinha. Simples demais para ser tão poderoso. Mas quando você vê os estudos controlados, os números reais e os mecanismos bioquímicos, você vai entender por que esse chá merece atenção. Eu sou o Dr. Rogério Silva, o cardiologista das emoções. Não esquece de me seguir para mais conteúdos que podem salvar sua vida. Antes de te mostrar estudos, preciso que você entenda o que acontece dentro do teu corpo quando você dorme. O período entre as 10 da noite e as 6 da manhã é provavelmente o mais crítico do dia para quem tem diabetes, pré-diabetes ou resistência à insulina. Por volta das 3 às 4 horas da manhã, o corpo começa a se preparar para acordar. O cortisol sobe, o hormônio do crescimento aumenta, o glucagon e a adrenalina também sobem. E esses hormônios mandam o fígado liberar glicose para o sangue. Em pessoas saudáveis, o pâncreas compensa liberando insulina suficiente e o açúcar fica estável. Mas em quem tem resistência à insulina ou diabetes, o pâncreas não consegue produzir insulina suficiente. Resultado, a glicose sobe durante a madrugada sem a pessoa ter comido nada. Esse é o fenômeno do amanhecer. Muita gente que mede o açúcar em jejum de manhã fica confusa quando vê os números altos, mesmo sem ter comido nada. A resposta é essa: o açúcar subiu enquanto você dormia. E se isso acontece todo dia, por anos, os danos se acumulam silenciosamente. Ao mesmo tempo, os rins trabalham em silêncio, filtram em média 180 litros de sangue por dia. Quando o açúcar está cronicamente alto, a glicose em excesso danifica os minúsculos vasos das unidades da filtragem dos rins. Com o tempo, isso leva o que nós chamamos de nefropatia diabética. Esse é o cenário que o chá que eu vou te ensinar ataca. Ele trabalha nos 2 pontos ao mesmo tempo. Vamos começar pela camomila. A camomila é conhecida cientificamente como Matricaria. Matricaria chamomilla é uma das ervas mais estudadas no mundo para diabetes tipo 2. O ensaio clínico randomizado publicado na revista Nutrition em 2016 acompanhou 64 pacientes com diabetes tipo 2 por 8 semanas. O grupo que tomou o chá de camomila 3 vezes por dia teve redução significativa da hemoglobina glicada, nos níveis de insulina e na resistência à insulina. E mais, a capacidade antioxidante total aumentou em 6,8%. A superóxido desmutase aumentou em 26%. A glutationa peroxidase aumentou em 37%. E a catalase aumentou 45%. Todos antioxidantes que protegem os vasos sanguíneos e as células do dano causado pela glicose elevada.
Um segundo estudo da mesma equipe mostrou que a camomila também reduziu os TNF-alfa em 4,9% e a proteína C reativa ultrassensível em 57%. Esses são marcadores de inflamação sistêmica. Reduzir eles significa reduzir o fogo que alimenta a aterosclerose, a resistência à insulina e a progressão do diabetes. E um terceiro estudo publicado no Progress Nutrition investigou especificamente o efeito da camomila em pacientes diabéticos por 4 semanas. O grupo que tomou camomila 2 vezes por dia teve redução significativa do colesterol total e no LDL, e também na creatinina sérica. A creatinina, gente, é o principal marcador da função renal. Quando ela cai, é sinal que os rins estão filtrando melhor. E uma meta-análise publicada em 2023 analisou estudos em humanos e animais e confirmou efeitos favoráveis camomila na glicemia em jejum e na hemoglobina glicada. Como a camomila faz tudo isso? Bom, os compostos ativos eles são os flavonoides e as cumarinas, especialmente a epigenina, a luteolina e a quercetina. Esses são compostos que estimulam a captação de glicose pelos músculos e pelos tecidos adiposos, ou seja, pelas células de gordura. Eles também inibem enzimas envolvidas na produção de glicose pelo fígado. E a epigenina, especificamente, tem ação anti-inflamatória que protege as células betas do pâncreas, as células que produzem a insulina. Mas tem mais um benefício que quase ninguém comenta. A camomila tem efeito calmante comprovado sobre o sistema nervoso. A epigenina ela se liga a receptores do cérebro, produzindo um leve efeito anti-ansiolítico e sedativo. Por isso o nome, né? Camomila. Gente, isso não é placebo, é bioquímica. E isso importa para o controle glicêmico, porque dormir mal aumenta o cortisol, aumenta a resistência à insulina e piora o fenômeno do amanhecer. E a camomila, ajudando você a dormir melhor, é um benefício duplo para o açúcar no sangue. Agora é o segundo ingrediente, a canela. Bom, eu não gosto de canela, gente. A canela é uma das especiarias mais estudadas da medicina. E um corpo robusto de estudos mostram efeitos mensuráveis sobre o açúcar no sangue, especialmente em pessoas com diabetes tipo 2 ou resistência à insulina. Uma meta-análise de 24 ensaios clínicos randomizados publicada em 2023 mostrou que a canela produziu redução estatisticamente significativa na glicose em jejum, na resistência à insulina e também na hemoglobina glicada. Um estudo clássico de CAN, eu acho que é CAN, a gente chama KHAN, CAN, publicado na Diabetes Care, acompanhou 60 pacientes com diabetes tipo 2 que tomaram 1 ou 3 gramas de canela por dia durante 40 dias. Todas as doses produziam reduções significativas da glicose em jejum e do colesterol total e também do LDL, que é o colesterol ruim. Agora, observação importante que eu quero trazer aqui para você. Esses estudos eles têm sido questionados metodologicamente e a Associação Americana de Diabetes publicou uma nota de preocupação sobre ele em 2025. Por isso, me baseio principalmente nas meta-análises que analisam dezenas de estudos juntos que são muito mais confiáveis, tá bom? Agora, como a canela age? Os compostos ativos, principalmente o que nós chamamos de cinnamaldeído, eles imitam parcialmente a ação da insulina, ajudando a abrir a porta das células para a glicose entrar. Eles também retardam a absorção de carboidratos e têm ação anti-inflamatória, antioxidante que protegem os vasos sanguíneos, os rins e também os nervos. Mas atenção! Existem 2 tipos de canela no mercado brasileiro. A canela cássia, mais comum e barata, e a canela do Ceilão, mais cara, mais nobre. A cássia, ela tem mais cumarina, que em grande quantidade pode sobrecarregar o fígado. Para a dose da receita que eu vou ensinar, a cássia é segura, mas se você tem problema hepático, prefira a canela do Ceilão. A receita exata é o seguinte, ó, 1 xícara de água quente, uns 200 ml, não fervente, tá? Água fervente destrói os compostos delicados da camomila. Então, aqueça até começar a levantar vapor antes de formar as bolinhas, antes de ferver.
Coloque um sachê de camomila ou uma colher de sopa de flores secas. Adicione meia colher de chá de canela em pó. Meu Deus, isso não é gostoso, mas faz bem para a saúde. Tampe a xícara e deixe em infusão por 7 a 10 minutos. Tampar também é importante. Os óleos essenciais da camomila e da canela são voláteis. Se você deixar aberto, elas evaporam junto com o vapor e você perde boa parte dos benefícios. Se quiser adoçar, gente, use uma colher de mel puro ou uma pitada de estévia. Não bota açúcar, pelo amor de Deus. Então beba morno, lentamente, 1 hora antes de dormir. Por que 1 hora antes? Os compostos ativos da camomila levam cerca de 45 minutos a 1 hora para atingir a concentração máxima da corrente sanguínea. Se você toma e deita imediatamente, você perde boa parte do efeito durante o pico de ação. Se você toma 1 hora antes, quando deita, os compostos já estão circulando, já estão ajudando a relaxar os vasos e atuando no teu metabolismo da glicose. Agora, as precauções que você precisa conhecer. Primeira, alergia. A camomila é da família das asteráceas, a mesma da margarida e da ambrósia. Se você tem alergia a essas plantas, pode ter reação cruzada, então comece com meia xícara para testar. Segundo, são anticoagulantes. Tanto a camomila como a canela têm efeitos antiagregantes, plaquetários leves. Então, se você usa varfarina ou outros anticoagulantes, informe seu médico antes de começar, tá bom? E terceira, medicamentos para diabetes. Se você já toma, por exemplo, metformina, glimepirida ou insulina, o chá pode potencializar o efeito. Isso geralmente é bom, mas pode causar hipoglicemia se a medicação estiver na dose máxima. Então, monitore o açúcar em casa nas primeiras semanas e informe seu médico. E quarta, cirurgia programada. Se tem cirurgia marcada nos próximos dias, suspenda o chá pelo menos 1 semana antes. E quinta, gravidez. Camomila em grandes quantidades é contraindicado na gravidez. Então converse com seu obstetra. E sobre o que esperar? A redução do inchaço matinal e a sensação de acordar mais leve pode aparecer já nos primeiros dias. A camomila ela tem ação diurética suave e anti-inflamatória que funciona muito rápido. Mas a melhora real do controle glicêmico, da hemoglobina glicada e na função renal leva semanas de consumo constante, ou seja, precisa ingerir de forma contínua. E os estudos que mostram os melhores resultados duraram entre 4 e 8 semanas. Não espere milagre instantâneo, espere melhora progressiva. E esse chá não substitui a medicação. Se o teu médico prescreveu metformina, insulina ou qualquer remédio para o diabetes, continue tomando. O chá trabalha como um complemento. E o chá de camomila com canela não é milagroso. Nenhum alimento é. Mas é apoiado por estudos controlados, publicados em revistas científicas e custa menos do que um pacote de biscoito. E se esse vídeo foi útil, manda para todo mundo que você ama, que tem diabetes, que tem pré-diabetes, que acorda à noite para fazer xixi, que acorda cansado, fadigado, que está acima do peso, que tem insônia, porque eu tenho certeza que você vai estar ajudando essas pessoas. E não esquece de me seguir para mais conteúdo. Se você não é inscrito no canal, se inscreva agora. Beijo no coração e até o próximo vídeo.